A primeira família da Marvel chegou com tudo no cinema. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a primeira família da Marvel. Quarteto Fantástico, primeiros passos, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Esse vídeo aqui vai ter spoilers de Quarteto Fantástico, primeiros passos, então se você ainda não assistiu o filme, corre pros cinemas, que primeiro de tudo tá maravilhoso, impecável, muito bom, e eu tenho apenas coisas boas pra dizer, mas fiquem aqui comigo pra gente conversar sobre algumas coisas. Vamos falar sobre as cenas pós-crédito também, que tem muita coisa lá, e óbvio, eu provavelmente vou passar mais tempo do que seria considerado saudável falando e elogiando o Joseph Quinn, então assim, saiba que é pra isso que você está aqui neste vídeo. Nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginei que o Joseph Quinn seria o Tocha Humana e ainda assim isso aconteceu. Eu me lembro exatamente aonde eu estava quando rolou a notícia, o anúncio do elenco de Quarteto Fantástico. Já tinham alguns rumores, mas eu sempre era meio cético em relação a isso. Falava, acho que não é possível, né, que o Joseph Quinn vai entrar na Marvel assim, pá, Marvel, né? Acho que não. Ainda mais no Quarteto Fantástico, que é um grupo que eu adoro. E aí eu me lembro ainda de ver aquela imagem no Dia dos Namorados com eles, né, a primeira imagem dos quatro, que era meio que um desenho, mas que já simulava eles e já com uma estética impecável. Então vamos começar falando sobre a estética desse filme. O filme, ele é dirigido pelo Matt Shakman, que também é o diretor de WandaVision. E o cara, ele tem uma visão. Tem um apego muito grande por uma estética diferente, né? E eu acho que isso é uma das coisas que mais difere esse filme de outros projetos da Marvel. E eu acho que nesse momento isso é uma coisa muito boa, porque em determinado ponto, né, depois de 10 anos de MCU, agora já até mais que 10, né? Eu sentia que a gente tava num lugar muito confortável, né? Todos os filmes, eles tinham mais ou menos a mesma estética, as coisas pareciam a mesma. E óbvio, né? Até certo ponto, isso é muito interessante porque cria uma sensação de unidade, né? Você tá assistindo uma coisa que faz parte dessa outra coisa. E eu acho que quando você tá contando uma saga das Joias do Infinito, eu acho que, obviamente, você ter uma unidade faz sentido. Mas quando você tem essa necessidade de voltar, né, dar um passo pra trás, beleza, você já fez, assim, uma das maiores coisas que os filmes de super-heróis já viram. Você precisa dar um passo pra trás e você precisa começar de novo. Você precisa trazer coisas interessantes e visualmente interessantes também. Obviamente, o roteiro tem que ser bom, os atores têm que ser bons, mas isso aí é o mínimo, né? Explorar os visuais, eu acho que ousar nos visuais são coisas que ajudam muito. E eu acho que o Quarteto Fantástico é a prova disso, porque logo de cara, a coisa que mais chama atenção no filme, antes de você saber a história, antes de você assistir o filme, o que mais chama atenção é essa estética, e eu acho que o cuidado que eles tiveram de construir essa estética. Então, desde as primeiras imagens do filme, até o logo, até o trailer, até toda a estrutura desse universo, né? A gente tá falando de um grupo de heróis que não está no mesmo universo que a Marvel, né? Que o MCU se passa normalmente. Então a gente tá aqui na Terra 828, e eu acho que isso permite algumas liberdades criativas também, e que pra mim só enriquecem o filme. Eu acho que não teria como falar de Quarteto Fantástico Primeiros Passos e não falar dessa estética, né? Ela é uma estética retrofuturística, ou seja, ela é uma estética retrô, mas que também tem alguns toques futurísticos, né? A gente comparou muito na época que a gente tava falando ali sobre o filme de forma preliminar com os Jetsons, que tinha essa estética, né? E eu acho que tem. Então, ao mesmo tempo que você tem uma coisa retrô, você tá ali nos anos 60, que inclusive foi a época que o Quarteto Fantástico foi criado, né? Então, essa equipe nasceu nessa época, então é muito legal eles beberem dessa fonte. A gente também tem carros voadores, robôs que cuidam da casa, né? Então, eu acho que tudo isso é muito bem construído nesse universo. E eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar, depois de falar tudo isso, é que eu queria ter visto mais. Vocês com certeza já devem ter ouvido por aí, mas o filme é curto. Não acho que necessariamente isso seja um problema, porque eu acho que ele tem uma história muito clara que tá sendo contada, e ele conta essa história sem muita enrolação, sem muito lenga-lenga, né? Ele vai direto ao ponto, e eu acho que de certa forma isso é uma coisa boa, mas eu entendo também esse desejo de ver mais, né? O Quarteto Fantástico já está confirmado pros 2 filmes de Vingadores que vem por aí, né? Então, obviamente, a gente vai ver mais dessa equipe, mas eu tô torcendo pra, primeiro, a gente ter um segundo filme do Quarteto Fantástico confirmado, porque eu acho que a gente tem uma equipe extremamente azeitada, né? A gente tem estética bonita, a gente tem uma ideia legal, e eu acho que o fato da gente ter uma equipe que já está estabelecida, então no momento em que a gente
pisa em Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico já existe há 4 anos. E aqui a gente tem que considerar, a gente já teve 2 outros filmes do Quarteto Fantástico, prós e contras, né? Talvez o de 2015 não tanto, mas tem os seus prós e contras. Mas a gente já tem essa origem contada, né? A gente já sabe, é como contar a origem do Homem-Aranha mais uma vez. Então eu acho que chega um ponto em que talvez seja interessante você pular essa parte. Pular essa parte pode trazer também coisas muito boas pra sua história, que é o caso aqui. Então a gente tem uma equipe que já está estabelecida há 4 anos. Então a gente não tem aquele drama, né, e aquelas questões de tipo, poderes, aprendendo a lidar com os poderes, né, estando confortável, questões ali, nossa, agora eu sou um super-herói. A gente não tem nada disso, mas a gente tem espaço pra uma sociedade que já abraça esses super-heróis e pra um vilão que é mais ameaçador, é maior, é mais empolgante, né, que é, né, o famoso Galactus, que finalmente tem uma aparição digna no MCU, né, na Marvel, e que eu acho que é muito bom, e que pra mim nesse filme só começa a história do Galactus, e que eu espero que eles continuem, não deixem pra lá, nem que seja pra continuar só, né, no próximo filme do quarteto, mas a gente sabe que o Galactus tem potencial pra lidar com qualquer grupo de super-heróis, qualquer super-herói, né, enfim, então vamos ver, até porque a gente tem outros planos pra Vingadores, mas eu tô me adiantando. Beleza, vamos voltar aqui. Voltou pro quarteto. Talvez... e eu acredito que isso também tenha sido debatido e, enfim, né, considerado em algum ponto, talvez ver o quarteto lutando com um vilão menor ali em Nova York, né, até pra gente poder ver mais, ter mais cenas de ação, que eu sei que também esse é um ponto curioso desse filme, né, ele não é o seu típico filme de super-herói, ele não é o seu típico filme de ação, ele é um filme bem diferente nesse quesito. Isso não significa que não tenham cenas de ação, mas eu acho que elas são bem mais pontuais e o foco do filme transforma ele num filme mais introspectivo, de certa forma. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive quando eu saí do cinema. E detalhe, eu tô gravando esse vídeo, eu já assisti o filme 2 vezes. Eu acho que eu sou um pouco perturbado da cabeça. Mas era um dos meus filmes mais aguardados do ano, né? Eu estava contando os dias, os minutos e as horas pra assistir esse filme. Então, obviamente, eu precisava assistir mais de uma vez. Eu ainda vou assistir uma 3ª vez no cinema e eu tô bem animada. Porque eu sinto que assistir mais vezes também me ajuda a absorver melhor o filme, pra gente poder falar sobre todos esses detalhes. Então, eu acho que ele é um filme diferente, ele é um filme introspectivo, né? O Luca, inclusive, a gente tava conversando, eu assisti o filme de manhã e depois a gente ia assistir juntos à noite. E quando eu saí de Thunderbolts, eu mandei muitas mensagens pra ele, desesperada, falando, meu Deus do céu, esse filme, nossa, eu tava, tipo assim, adrenalina lá em cima. Porque o final de Thunderbolts, né, tanto o final quanto a cena pós-créditos, deixa você completamente alucinado. Quarteto Fantástico, a cena pós-crédito, ela é muito empolgante, apesar dela ser simples, né, e não revelar nada, ela é uma cena empolgante pro futuro da Marvel, mas eu sinto que o filme, ele te deixa numa situação mais introspectiva. E eu não acho que necessariamente isso seja uma coisa ruim, mas eu acho que são efeitos diferentes, exatamente porque ele não é um filme adrenalina lá em cima. Até porque o filme do Thunderbolts, ele acaba e, assim, corte seco, né? Tipo, é isso. O filme do quarteto, ele acaba e ele ainda leva um tempo, ele leva você, ele vai fazer mais uma piada, né? Então, eu sinto que ele é uma janela dentro dessa história que a gente tá assistindo. Pra mim, eu achei isso muito interessante. Ele é um formato, né? Apesar de, obviamente, beber em muitas coisas da Marvel, eu sinto que ele é diferente, né? Eu sinto que ele tem uma proposta diferente, eu sinto que ele tem ele abraça de uma forma diferente o que ele tá ali te oferecendo, né? E eu acho que isso é muito interessante, mas eu também entendo que isso tem o potencial de frustrar as pessoas por exatamente não ser o que você espera de um filme da Marvel. E eu acho que essa é um pouco a divisão que eu tô sentindo de opiniões que eu estou vendo por aí. Mas, de novo, né, eu tô gravando esse vídeo, o filme ainda nem estreou oficialmente pro público, então ainda tô vendo uma coisa bem... Eu tô vendo um quadro bem distante. Vamos ver, que eu sempre fico curiosa pra saber qual é a opinião também das pessoas que estão assistindo, né? Do público, que às vezes difere muito da crítica e às vezes não. Acho que é inegável, né? Eu acho que sair do cinema e não falar que esse filme é da Sue Storm, você não assistiu esse filme certo. Porque, primeiro, a Vanessa Kirby tá fantástica, sem piada, ela está fantástica no filme. Eu acho que ela abraçou muito bem a personagem da Sue. É um momento diferente dessa personagem que a gente não tinha visto ainda, né? É um momento onde ela está prestes a se tornar mãe e se torna mãe, né, diante dos nossos olhos, mas é um momento onde a gente vê ela muito como a líder do grupo, como a líder do Quarteto Fantástico, né? Sendo que, normalmente, em outras situações, a gente vê muito o Reed nessa posição. Mas eu gosto do Quarteto exatamente por ele ser um grupo que traz uma maleabilidade entre os personagens,
muito maior, porque, querendo ou não, em muitos momentos eles são de igual pra igual, né? Cada um tem as suas forças e as suas fraquezas, e eu gostei muito que o filme tem um foco enorme na Sue Storm. Ela tá maravilhosa, realmente, no papel. Tem cenas emocionantes que eu chorei baldes, né? Eu acho que com destaque pra cena onde ela dá a luz dentro da nave. Essa sequência inteira, meu Deus do céu. Primeiro, a gente vem do Galactus pela primeira vez, né? Eu fui convidada pela Marvel há um mês atrás pra assistir 30 minutos do filme e eles cortaram a cena que a gente vê o Galactus. E eu fiquei muito feliz, porque eu acho que a coisa que eu mais queria era ter a chance de estar nos cinemas e ver o Galactus pela primeira vez. Não uma sombra, não um pedaço, mas ver essa entidade na nossa frente. Então foi muito legal. Então a gente tem toda essa sequência deles indo pro espaço, daí encontrando, né, o Galactus e a Surfista Prateada, e depois da perseguição, que é muito boa. Essa cena é muito boa, tem piada, tem ação. A Julia Garner, como a Surfista Prateada, está muito bem. E essa perseguição toda, o caos dentro da nave, a Sue dando a luz, o Ben tentando navegar, o Johnny tentando bater na Surfista Prateada, ela perseguindo planos, o Reed se esticando pra tudo quanto é lado. Enfim, é uma cena caótica, mas eu acho que é uma cena que funciona, que ela resume a dinâmica desse grupo, né? Então, ao mesmo tempo que eles estão num caos, um drama, meu Deus do céu, eles estão fazendo piada, eles estão se bicando, eles estão comentando, o Reed tá fazendo contas e pensando num plano. Então, eu acho que essa cena é muito legal. Pra mim, é uma das melhores cenas do filme. Eu acho que ela é muito empolgante. A Julia Garner tá fantástica, né? A gente vê ela, de fato, surfando, não só lá dentro da nave do Galactus, mas também do lado de fora, surfando pelas estrelas, sei lá, pelas constelações, né? Enfim. Então eu acho que funciona muito bem. E a cena do parto em si é linda. Linda, 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 linda. Eu me emocionei horrores. Eu acho que tudo ali tá muito legal. A Vanessa, ela consegue transmitir uma vulnerabilidade, um medo e ao mesmo tempo uma segurança e uma certeza, né? Existem muitas emoções ali nela e no rosto dela naquele momento, que eu acho que ela encontrou perfeitamente o tom pra essa cena. É uma cena tensa, mas é uma cena que no final é bonita, né? É uma cena que tem muita coisa acontecendo, mas que eu acho que com uma direção muito boa, com atores que estão extremamente confortáveis ali no papel, eles conseguem encontrar um caminho muito legal nessa cena. Com certeza é uma das melhores cenas do filme. E, obviamente, a gente tem a cena onde ela sai com o Franklin, né? E vai conversar com o público e ela dá esse discurso. Eu gosto muito dessa cena, eu gosto desse papel dessa presença dela no filme e dessa força que ela tem, né? Ela contar essa história. E é exatamente isso que eu tô falando sobre esse amadurecimento dos personagens e essa possibilidade da gente ver uma versão de super-heróis confortáveis nessa posição que eles estão, né? De serem super-heróis. Obviamente, a gente já viu isso em outros filmes, não é uma novidade. A gente já viu, do mesmo tanto que a gente já viu histórias de origem, a gente já viu também histórias mais estabelecidas, né? O Thor tem 4 filmes, o Homem-Formiga tem 3, o Homem de Ferro tem 3, o Capitão América, enfim. Então, a gente tem tudo isso. É muito legal introduzir e a gente já conseguir se conectar com aqueles personagens ali, e eu sinto que o filme faz isso muito bem. Então, essa cena dela falando com as pessoas é linda, eu também chorei horrores, né? O discurso dela é muito, 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 muito bonito. E aí agora a gente vai ser obrigado a falar sobre ele. Joseph Quinn, de Tocha Humana, o nosso Johnny Storm. Meu Deus do céu, gente, sério. É assim, eu sei que ele divide opiniões, né, principalmente fora do fã-clube do Joseph Quinn. Ele ainda é um ator que tem um fã-clube bem grande, né. Cada vez que eu assisto ele, eu fico mais feliz de ser fã deste homem, né. Ele foi um cara que me impressionou muito em Stranger Things, né, não só pelo personagem. Eu acho que o Ed é um personagem extremamente carismático, é muito fácil você gostar dele, mas eu acho que ali a gente teve já um vislumbre do que era o Joseph, né? E ele é um homem extremamente talentoso. Eu acho que depois disso ele fez projetos muito diferentes e felizmente acompanhei todos esses projetos. E cada vez que eu vejo ele na tela eu fico mais feliz porque ele é muito, muito, muito talentoso. Então quando ele foi anunciado como Johnny Storm, primeiro o meu coração de fã ficou muito feliz porque eu sou muito fã e eu amo a Marvel, eu amo o Quarteto Fantástico, eu amo o Johnny Storm, tipo assim, ele era o Chris Evans, tá entendendo? Tipo assim, então é óbvio que eu ia amar o Johnny Storm. Sei que houveram muitas pessoas que duvidaram, né, porque ele tem uma vibe um pouco
pouco diferente do que a gente tá acostumado a ver como o Johnny, né, no audiovisual, principalmente. O Johnny Storm, ele é um mulherengo, né, ele é um cara que tá em todo lugar, ele sempre tá flertando com alguém, ele é meio um boy lixo. Aqui no filme, o Joseph Quinn, ele conseguiu estabelecer o Johnny Storm como um mulherengo, mas também como um cara que gosta da família e um almofadinha, né, eu nem sei se ainda se usa essa expressão. Um riquinho, né, então ele tem algumas roupas fora o uniforme do Quarteto Fantástico, ele tem algumas roupas que estabelecem isso, né, o jeito que ele anda, então o jeito que ele se porta, né, o cabelinho, eu acho que tudo isso está muito bem construído. Eu acho que esse é o deleite de ser fã do Joseph Quinn. Ele é um cara muito versátil, né, em questão de atuação, ele é extremamente talentoso. Eu sinto que ele é um ator que pega os personagens e ele consegue ir muito a fundo, né. O próprio Ed é um personagem que era pra ter sido um personagem qualquer, né, óbvio, ele tem a sua importância na história, obviamente ele tem impacto ali no que tá acontecendo, tem essa relação dele ali com o Dustin na série. Eu acho que muito do fenômeno Ed Manson vem do Joseph Quinn interpretando esse personagem, né? E eu vi isso de novo no Johnny Storm e eu acho que isso é por isso que ele é tão incrível assistir ele, né? Que é tão incrível ver o que ele faz. Ele fez isso com o Eric em Um Lugar Silencioso também, e ele faz isso com personagens de formas diferentes, mas é quase mágico. De novo, vocês podem estar achando que é uma baboseira de uma pessoa que é fã. De repente né? Mas eu enxergo muito isso nele, eu acho que isso é porque ele se destaca. E, sinceramente, eu acho que nos últimos 3, 4 anos, ele simplesmente fez diversos projetos diferentes, fechou franquias gigantes, não só a Marvel, mas também vai fazer os Beatles. Então, claramente, não é só a gente que tá vendo alguma coisa nele. E eu sei que às vezes é irritante ele estar em todos os lugares, mas eu acho que é porque ele realmente entrega e é muito bom ver as pessoas reconhecendo essas qualidades dele, né? Então, ele pra mim, de Johnny Storm, foi um presente. Eu estou ansiosíssima pra ver o Johnny Storm em outros ambientes, né? Porque a gente já viu ele, eu acho que a coisa que me deixa feliz, que me agrada muito, é que a cada cena, toda vez que ele tem uma cena, ele pega e ele entrega essa cena. Então, as cenas dele com o Reed são maravilhosas, né? Ele questionando o Reed, ele criticando o Reed, ele zoando com a cara do Reed, ele e o Ben também, né? Se bicando o tempo inteiro e ele fazendo piada e ao mesmo tempo ele sendo sério, ele sendo um personagem que tá disposto a se sacrificar pela família dele em mais de uma ocasião, né? Eu acho que ele tem muitas cenas que eu gosto, ele tem um charme, né? Uma coisa assim. Tem essa dinâmica dele com a Shia LaBeouf, né? A surfista prateada, mas pra mim a cena, eu acho impecável essa cena, é mais pro final do filme, quando ele começa a se comunicar com ela, né? Então eu gosto desse Johnny, que é um Johnny que ele entende que o Reed tá ocupado com uma outra coisa, mas ele quer ajudar e ele quer dar a contribuição dele, e ele faz isso ali, né, tentando solucionar o idioma, e ele consegue, e ele usa isso a favor dele sem, né, consultar ninguém, mas ele vai lá e bota o plano dele. Então a gente tem esse lado inconsequente dele, né, esse lado que vai fazer as coisas sem pensar, mas ao mesmo tempo ele tá ali querendo provar o valor dele, né, querendo provar o valor dele pra família e o quanto ele quer proteger aquela família, aquelas pessoas que ele gosta muito. Então eu sinto que esse personagem tem muitas camadas e o Joseph entregou demais em todas essas camadas, e pra mim foi muito bonito de ver. Mas essa cena dele com a Shia LaBeouf, que eles vão pra Times Square e ele tá mostrando todas as coisas, ele fala no idioma dela, ai, meu Deus, essa cena é linda, 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 linda. Eu acho que é um ápice perfeito pra esse personagem, que é um personagem que é sempre o primeiro a se jogar na batalha, é o primeiro a dar um soco, né, e a gente vê muito isso, ele, enfim, ficando sem oxigênio também na nave do Galactus, maravilhoso também, né, mostra muito dessa personalidade do Johnny Storm, e pra mim ele acertou em cheio. Ele tem um pouco de tudo que transforma, né, que faz o Johnny Storm ser o Johnny Storm. Ele é um Tocha Humana perfeito, sério. Meu Deus, eu não poderia estar mais feliz. Continuando a nossa família, a gente tem Reed Richards, que é interpretado pelo Pedro Pascal. Eu sei que é também bastante polêmico, Pedro Pascal, né? O homem está em tudo e eu amo, sinceramente. Eu acho ele extremamente talentoso também. É um Reed diferente, é um Reed mais velho, é um Reed que ainda lida com a culpa do que aconteceu, e eu gosto muito dessas nuances do personagem. E eu acho que é um Reed que precisava deixar a Sue brilhar, e
ele faz isso, não só por conta do roteiro, óbvio, mas eu sinto que também pelo que o Pedro Pascal traz pra esse personagem. Ele é charmoso no que ele tem que ser, mas ele é um homem, né, uma compostura, assim, muito firme. E a gente vê isso em vários momentos. Ao mesmo tempo, ele tá surtando por causa do filho, ao mesmo tempo ele quer fazer de tudo pra salvar a família dele. E não necessariamente ele sabe como resolver isso, então ele tem também momentos de vulnerabilidade. Ele e a Sue brigando. Eu achei maravilhosa essa cena, eu também acho que ela traz muito da essência dos personagens, né? O Pedro Pascal arrasou muito. Eu gostei muito dos efeitos do poder dele, eu sei que isso era também uma coisa que as pessoas estavam preocupadas. Eu sinto que a gente tem muitas cenas boas sobre isso, mas a cena do Galactus puxando ele, esticando, e a roupa rasgando. Cara, essa cena é loucuras. Eu cometeria loucuras por essa cena. Ela é uma coisa de maluco. Eu acho que ele tá muito bem. Tanto enquanto ele tem que se posicionar, né, como esse líder, mas ao mesmo tempo num ponto onde ele entende que ele também tem que dar um espaço e meio que ser a cola que mantém todo mundo junto, todo mundo unido. E, claro, né, o maior superpoder do Senhor Fantástico, que é o cérebro, né, que é a inteligência, e que a gente vê isso sendo usado várias vezes. Aqui não é tanto sobre os poderes dele, mas é sobre esse superpoder que é muito impactante e importante pra ele como personagem. Acho que o personagem que foi menos trabalhado, com certeza, foi o Ben, né? O Coisa, ele tem os seus momentos, a gente sabe que ele tem todos esses questionamentos sobre ser um homem de pedra, sobre ser o único que perdeu, né, a forma humana dele. A gente tem um envolvimento muito breve dele com a personagem da Natasha Lyonne, que eu acho maravilhosa, ela tá linda nesse filme, e eu gosto dessas cenas porque elas são muito delicadas, elas são cenas muito quase nas entrelinhas ali do que tá acontecendo, mas eu acho que aos poucos eles já conseguem trazer um pouco dessa dinâmica, né, do Ben ser um cara muito solitário, né, obviamente o Johnny também mas o Ben é um cara solitário, ele é inseguro, então ele tem toda essa questão da barba, que ele fala, vou deixar a barba crescer, e ele deixa, né, a barba de pedra, e aí toda hora ele pergunta pro Johnny, você gostou mesmo? E ele, gostei, tá mó legal, ele, sério? Então eu acho muito legal esse lado mais inseguro dele, né, de não saber como se aproximar dessa mulher que claramente tem interesse nele, e ele claramente tem interesse nela, então eu gosto disso, eu acho que ele fica um pouco no segundo plano da história, mas eu acho que numa história com 4 pessoas, onde a gente tem um 5º membro, né, que vai nascer, onde a gente tem 2 vilões, eu acho que eles fizeram o que dava pra ser feito com esse personagem, mas que eu torço pra que em um momento próximo, em algum dos Vingadores, ou numa possível continuação, ele ganhe também o seu próprio espaço, né, e ele possa brilhar também, porque eu adorei a escolha, né, quem tá fazendo ele é o Ebon Moss-Backrack, que é o Rich de The Bear, eu achei ele maravilhoso em The Bear, e tava muito animada pra ver, e gostei também muito. Os efeitos, né, o efeito visual do Coisa tá muito legal, e eu gosto que eles brincam com esse visual dele que é mais próximo dos quadrinhos, esse negócio da barba de pedra. Enfim, eu gosto muito disso e desses pequenos detalhes do dia a dia, né? Então, depois que o Herbie coloca o detector de fumaça e o Johnny chega e aí o detector estoura e daí ele grita com o Herbie. Ao mesmo tempo, a gente tem o Coisa também tropeçando ali num portãozinho de bebê. Então, eu acho que tem esses detalhes que dão esse tempero pro filme que pra mim funciona muito bem. E aí, obviamente, a gente tem o nosso vilão Galactus. Como eu falei, o filme ele é muito curto, né? Ele é um filme muito direto ao ponto, então o Galactus, ele anunciou a chegada dele, né, na verdade a Surfista Prateada anunciou a chegada dele, e ele vai comer o planeta, e é isso aí, entendeu? Um beijo e até a próxima. A Sue está grávida dele, né, o ser mais poderoso do universo, que é o Franklin, e o Galactus já sabe disso, então a gente tem um pouco essa questão ética, né, entre os personagens. Seria certo você abrir mão desse bebê, que é um bebê que não pediu pra nascer, que não tem culpa de nada, pra salvar esse planeta, né? O Galactus fala, se vocês me derem o bebê, eu vou salvar o planeta. Então eu gosto dessa discussão, é uma discussão que é bem colocada ali no filme, não é nada novo também, né? Nossa, estão sendo super inovadores. Não estão, mas eu acho que funciona pra esse filme. E aí a gente tem o Galactus, que eu acho que eles acertaram demais no visual, eu gosto da presença, a voz dele é maravilhosa, mas eu gosto da cena que a gente tem o Galactus ali pela primeira vez, o capacete lá dele, né, o formato clássico, e aí acende o olho, que é aterrorizante. Então o Galactus, ele precisava ser aterrorizante, e ele é, né, então eu acho que isso é um acerto muito grande, e eu gosto da resolução da história. O Galactus, ele é um personagem que, ele é muito apelão, né, como é que você vai derrotar um personagem como esse? Então você precisa derrotar ele de uma forma inteligente, você não adianta você ficar tendo batalhas, então
É por isso que o filme também não tem tantas cenas de ação, pela escolha, né, desse vilão, mas que eu acho que funciona muito bem. A cena final, né, a gente tem uma batalha, a gente tem o quarteto se unindo pra derrotar ele e a Sue provando o poder de uma mãe, né, e usando os poderes dela até a morte praticamente, até a exaustão completa pra derrotar o Galactus, pra jogar ele, né, não derrotar, mas enfim, jogaram ele pra um outro lugar, transportaram ele pra um outro lugar. E aí, óbvio, a gente tem o Johnny tentando se sacrificar de novo, mas a Surfista Prateada chegando ali e ela, né, batendo de frente depois da lição do Johnny sobre ela ter deixado o Galactus engolir vários planetas e várias pessoas e várias famílias, né? E a gente tem, obviamente, daí a cena final que eu estava me debulhando em lágrimas, chorei nas 2 vezes que eu assisti, que é a Sue morta. O Pedro Pascal, pra mim, ali, ele deu o nome, ele tava muito bem, mas olhar o rostinho do Johnny e ele, né, com os olhos vermelhos, assim, marejados, eu acho que aquilo ali é o suprassumo da família e, óbvio, né, um pequeno gostinho de quais são os poderes de Franklin Richards, que ele acaba trazendo ela de volta à vida. E aí a gente volta, todo mundo tá feliz, tá tudo certo. Mas será que tá mesmo? O filme, ele tem 2 cenas pós-créditos. Uma delas é uma animaçãozinha, né, do Quarteto Fantástico, que eu acho que é uma cena fofinha, engraçada, bem típica segunda cena de pós-créditos. E a primeira, eu acho que era uma cena que a gente podia esperar já, que ela seria assim, né? 4 anos se passaram desde o final de Quarteto Fantástico. E o Franklin já tá um pouquinho mais crescido, né? Ele já é uma criança, quase. E aí a Sue tá ali lendo um livro pra ele, papapá. Aí ela sai pra pegar o livro e quando ela volta, Doutor Destino, interpretado pelo Robert Downey Jr., supomos, né? Era o Robert Downey Jr. embaixo daquele manto? Não sei. Provavelmente não, né? Esse é o Doutor Destino do Robert Downey Jr. O Franklin ali encostando na cara dele, né? Ele tá sem a máscara, inclusive. Então a gente ainda não sabe da onde veio esse Doutor Destino. Ele é dessa terra? Ele não é? O que vai acontecer, né? E se a gente for somar com a cena final de Thunderbolts, que a gente tem a nave do Quarteto Fantástico chegando no universo que a gente conhece, né? Alguma coisa vai acontecer, né? Alguém vai chegar pra lá e alguém vai levar o Franklin pra lá, com certeza. Porque o fato da gente ter uma criança, né? Um bebê que é extremamente poderoso, o ser mais poderoso do universo, estava fadado a chamar a atenção de algumas pessoas. E é exatamente isso que aconteceu. Foi uma cena muito boa, foi uma cena só pra dar um gostinho, né? Do que a gente pode esperar. O Quarteto Fantástico vai voltar em Vingadores, como eu falei. E ele abre, né? Essa nova fase da Marvel, que agora vai começar essa saga do destino, né? Do Doutor Destino. Então o próximo Vingadores se chama Doomsday. Eu tô muito curiosa. Eu acho que a única coisa que eu não gostaria é de perder totalmente essa estética desse filme. Eu acho que a Marvel tem uma coisa muito boa nas mãos, uma estética muito legal, é muito bom. Eu acho que remete muito aos quadrinhos, né? Uma trilha sonora fantástica, tá? Sem piada, fantástica, maravilhosa, né? Inclusive a trilha sonora do Michael Giacchino, que também fez a trilha sonora dos Incríveis e também fez várias trilhas sonoras da Marvel, incluindo Amor e Trovão, né? De maluco, é uma coisa de maluco. Eu amo, eu tô o dia inteiro cantando Fantastic Four. E aí você fica nessa, em looping eterno, e que eu acho que combina demais. Então eu não gostaria que eles perdessem isso. Eu espero que eles mantenham isso, por favor. E anunciem o segundo filme do Quarteto Fantástico. Eu quero ver mais disso, eu quero ver mais dessa equipe. Eu quero que eles estejam lá em Vingadores, participem de tudo, e quero que voltem e continuem façam 10 filmes do Quarteto Fantástico, tá entendendo? Não acho que o filme é perfeito, acho que o filme tem algumas questões, ele tem um ritmo diferente, poderia ter mais cenas de ação, poderia ser um filme mais longo, enfim, tudo isso é verdade, mas ao mesmo tempo eu acho que eles entregaram um filme maravilhoso, um filme com personagens legais, um filme com uma história legal, emocionante, que fala de família, sabe? É isso que a gente quer ver em filme solo. Você não precisa necessariamente trazer uma grande conexão, você não precisa necessariamente fazer um filme megalomaníaco, você não precisa fazer mais um filme de origem. Você pode entregar uma história amarradinha, redondinha, personagens legais, carismáticos, uma trilha sonora incrível, um visual incrível, e aí você tem um filme maravilhoso. Então, entre Thunderbolts, que tem uma pegada completamente diferente, e Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, a gente tem um banquete maravilhoso da Marvel nesse ano de 2025. Tem Capitão América também, mas enfim, esse filme eu acho que tem mais questões, mas aqui com esses dois últimos, a gente tem um futuro muito brilhante pra Marvel pela frente. Eu quero saber o que vocês acharam de Quarteto Fantástico, então deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece de me seguir nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!